as coisas de Deus. O pensamento diz assim: santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. A.W. Tozer. Sabe o que é que este comentário está nos afirmando? E está muito claro, mas eu quero, se você ainda não entendeu, eu quero dizer para você aqui: santos sem santidades são a tragédia do cristianismo. Quem é santo aqui? Diga amém. 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 Mas quem tem se santificado? Quem tem se resguardado das coisas maus? Quem tem santificado a sua vida? Glória a Deus. Se não, é uma tragédia para o cristianismo e para a sua vida. Então, o que o A.W. Tozer quer dizer é que se nós somos santos e não vivemos em santidade, isso é uma tragédia para o nome de Cristo. Olha que coisa séria. Não tem como você ser santo sem santificação. Amém? Vamos para a leitura bíblica. No livro, na primeira leitura, glória a Deus, no capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Aleluias. Graças a Deus. Vamos ler. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quando a maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais das prostituições, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Glória a Deus. Irmãos, esse texto é muito claro. E uma das coisas que mais corrompem o homem, que mais atrapalha a vida do homem da humanidade, que eu falo não de gênero, mas da espécie homem, é interessante que é justamente as imoralidades sexuais. E a Bíblia, ela não mudou. A Bíblia, ela permanece a mesma ontem, hoje e permanecerá eternamente, porque ela é a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Então eu e você precisamos crer na palavra de Deus como infalível regra de fé. Mas vamos mais para frente, e eu quero tratar aqui de algumas coisas a qual a lição traz, e nós vamos começar pela maneira de agradar a Deus no requisito santidade. Como é que eu posso agradar a Deus? De que maneira eu vou buscar a santidade diante de Deus? Vamos ver? Convém andar e agradar a Deus, né? Lá no versículo 1, nessa epístola, o apóstolo Paulo admoesta os crentes de Tessalônica acerca do modo de andar.
viver corretamente nos caminhos do Senhor. Em outros momentos ele deixou isto registrado, por exemplo, para os crentes em Éfeso, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Efésios 4:1, andai como filhos da luz. Efésios 5, versículo 8, a parte B. Então, nós precisamos andar como os filhos da luz, irmãos. Então, quando eu for, eu preciso andar como a luz que brilha na escuridão, como alguém que está atento ao chamamento de Deus e não recua, porque crê na promessa de Deus para a sua vida. Aleluia. O teólogo e escritor Warren W. Wiersbe também faz comparações em seus comentários aplicando a palavra caminhada. Não temos nenhuma dificuldade em achar procedente e compatível uma comparação desta natureza, até porque a preocupação de andar ou caminhar tem tudo a ver com o necessário progresso em todas as áreas, principalmente em nossa trajetória de vida cristã. Qualquer caminhada que não chega aos seus termos finais, por uma questão de distância, deixa de cumprir sua finalidade, deixa de sustir os benefícios pretendidos. Não é sem razão que a Bíblia diz sobre a contrariedade do Senhor em relação aos que desistem. Hebreus 10, verso 38, a parte B. Amados, caminhada. E aqui o autor ele coloca acerca dos desafios de chegar ao destino. Nem sempre alguém que sai para um determinado lugar, ele chega. Ou nem sempre quando projetamos uma caminhada, vamos alcançar. E o autor ele está dizendo aqui que quando esse objetivo não é alcançado, quando nós não chegamos, não terminamos a caminhada no objetivo ao qual lançamos no início da caminhada, todo o projeto fora frustrado. Sabe o que é isso? São muitas das pessoas desistindo no meio da caminhada, no meio da jornada, no meio da dificuldade, no meio do processo. Esquecem que há uma fronteira a ser passada, a ser vencida. Mas entenda algo, essa fronteira não vai chegar até você, é você que tem que ir até ela. A fronteira está lá, mas é você que tem que passar para o outro lado. Cada um de nós, se pudermos colocar algo muito mais simples, você só está aqui hoje. Você só está aqui hoje, eu só estou aqui hoje, porque eu decidi estar aqui, e eu projetei sair da minha casa e chegar até aqui, e o meu plano não fora frustrado, porque de repente eu não voltei, eu digo, eu não vou mais, eu vou desistir no meio do caminho. Quer saber de uma? Eu não vou mais. Então o meu plano para aquele momento, para aquilo foi frustrado. E Deus está dizendo, eu não se agrado. Está lá em Hebreus 10, 38, a parte B. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Ou seja, alguém que começou a caminhada, mas virou as costas. Alguém que começou bem e de repente estar mal. É o que Deus fala a uma das 7 igrejas que estava na Ásia, quando ele diz, volta ao teu primeiro amor. É alguém que começa bem, mas de repente ele desiste do projeto, ele desiste da caminhada, porque é árduo o caminho, porque viver em santidade é muito difícil, mas Deus nos chama a viver uma vida de santidade, uma vida diferente, uma caminhada diferente. E cada um de nós precisa compreender essa caminhada, essa jornada, ir à frente. Vamos continuar. O modo de andar
no sentido comportamental, pressupõe a existência de prelaços, razão pela qual precisamos empreender muita dedicação e esforço para termos êxito. Em nossa prática de vida cristã, é do mesmo jeito, ou seja, temos que enfrentar obstáculos em forma de problemas de todos os gêneros. Felizmente, temos o amparo infalível do nosso Deus, conforme está registrado em Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus. Falando de Elias, de Isaías, melhor dizendo, Deus me arremeteu a Elias, homem de Deus usado poderosamente na unção, no poder de Deus. Mas é interessante que em um determinado momento Deus dá uma ordem para ele: vai até tal lugar. E de repente ele para no meio do caminho, angustiado, abatido, desesperado por uma palavra que lhe foi lançada, e ele tenta parar e pede até a morte. Mas Deus vem e renova a sua força. Cumpre-se aqui também no profeta Elias esta palavra de Isaías: eu sou contigo, eu te fortaleço. Aonde está a nossa fé? Aonde está a nossa confiança em Deus de prosseguirmos, de andarmos, de irmos, de convicto estarmos na presença dEle? Deus nos chama, meus amados, a viver uma vida de constância, uma vida, uma caminhada de contínuo, uma caminhada que seja sempre, sabe, de glória em glória, de fé em fé, de degrau em degrau, para alcançarmos o lugar a qual Deus preparou para nós. Não podemos desistir porque existe algo que está levantando-se, que está se opondo à minha vida. Saiba de uma coisa: maior é aquele que está conosco do que aquele que se opõe. E essa é a garantia que Deus nos dá, amados, de termos um Deus poderoso ao nosso favor. Que coisa maravilhosa! O importante neste aspecto é o esforço para andarmos corretamente no caminho santo, no caminho da salvação. O mundo secularizado oferece uma gama de opções erradas quanto à maneira de as pessoas viverem. Às vezes são até atraentes, mas a palavra de Deus nos adverte: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Provérbios 14, verso 12. Esse versículo, ele é conhecido por demais da igreja. Mas quantas vezes eu e você nos precipitamos em palavras, no ouvir, no ver, no andar, em decisões. Mas ainda bem que o meu Deus, que o teu Deus, que o nosso Senhor, Ele é, irmãos, misericordioso para nos ajudar a romper os laços que nós mesmos criamos, que nós mesmos entramos por eles. Mas Deus diz: eu te esforço e eu te ajudo. Aleluias, glória a Deus, graças a Deus. Nisso tudo, irmãos, tem um processo, o processo de santificação. Esta é a vontade de Deus,
a vossa santificação. Verso 3. Paulo usou o termo grego agiasmos, que contém o significado de congregação, separação, santificação, mas não é algo perceptível apenas através de aparências ou de autoproclamações. Indivíduos que trombeteiam, evocando para si um status de santidade, tem que ser fruto de uma transformação moral, autêntica, vivida e experienciada no dia a dia, de modo que a santidade de Deus seja absorvida nesta transformação. Então, tem muita gente arrotando santidade, muita gente. Aparentemente são homens e mulheres piedosas, mas no dia a dia são carrascos, são obreiros, são crentes que em casa espancam os filhos, espancam a esposa, que bebem, que se embriagam, mas quando ele sai da sua casa, agora ele espelha uma santidade, por causa da vestimenta, por causa da Bíblia que carrega. E muitos têm se esquecido de viver não o exterior, mas o interior em santidade. Nós vivemos uma época tão devastadora em alguns aspectos, quando se trata de usos e costumes, que hoje, quando se fala em alguma coisa, as pessoas até se aborrecem, mas nós estamos vivendo também um extremo, onde tudo é permitido, nada mais ofende, nada mais, você não consegue saber quem é crente e quem não é. Você não consegue, porque as vestimentas são as mesmas. E eu não estou falando apenas de usos e costumes, eu estou mostrando algo que é na prática. Mas o pior não está nas vestimentas, porque, como eu disse, a vestimenta é apenas o caráter daquilo que está dentro. Alguém que não consegue ouvir o próprio Espírito Santo, que segundo ele, que segundo ela, habita sobre a sua vida. E ele não consegue perguntar ao Espírito Santo: o que acha dessa roupa? O que acha do que eu estou usando? Nós somos incapazes de ouvir o Espírito Santo. Quem mais entende de santidade não é o pastor. Quem mais entende de santidade não é o irmão que está na portaria barrando alguém se está com batom, com saia curta, com saia comprida. Não é, irmãos, o obreiro que vai chamar a tua atenção na porta e você fica com medo. E você vai até, muitas das vezes, você vai para a igreja com medo do que o pastor vai achar da sua roupa, mas você já perguntou ao Espírito Santo o que ele acha da tua roupa? Porque ele vai te dizer. Se de fato você tem santidade, se de fato você tem intimidade com ele, ele vai dizer e você vai dizer: não cabe mais. E é bem provável que você ou jogue fora ou doe para alguém, mas nunca mais vai usar, porque Deus falou com você através do Espírito Santo. Precisamos entender a santidade através daquele que é o mestre, através daquele que tem para oferecer. Mas nós não podemos, amados irmãos, vivermos esperando que o Espírito Santo saia falando com você. Sabe por quê? Porque você tem o discernimento, porque você conhece, porque você sabe. Por isso se faz necessário que ouçamos a voz daquele que te usa e que habita em você. Tem uma pergunta aqui, irmãos: o que dizer da conivência
de certos cristãos com aberrações sexuais apresentadas como arte, né? O que dizer da convivência de certos cristãos com as aberrações sexuais apresentadas como arte? Ou seja, uma mulher cristã que de repente pousa para uma revista de teor adulto. Tem crianças aqui. Ou fazem até mesmo, como nós já sabemos, né, que existem vídeos de cristãos para casais cristãos. Vídeos para casais cristãos, feitos por casais cristãos. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, não está? Precisa desenhar mais não, né? Amém. Que bom que a gente tem gente inteligente na igreja. O que é que se diz disso, irmãos? Que história é essa, irmãos? E nós estamos sendo coniventes. Tem muito cristão conivente e dizendo, tem nada a ver, o que é que tem? Tem muita gente achando que isso é arte, que isso é bom porque vai ensinar. Meus amados irmãos, quem foi que ensinou a Adão e Eva a se relacionarem? Será que eles assistiram filmes? Será que eles olharam em alguma revista? Claro que não. Sabe quem foi que ensinou? Foi o próprio Espírito Santo, porque o que Deus fez foi bom. Deus olhou e viu que era bom. E olhou para Adão e Eva e disse, crescei-vos e multiplicai-vos. Mas até isso dentro da igreja se demonizou. Até isso dentro da igreja foi demonizado, a sexualidade do cristão. E por isso nós temos visto tanta devassidão dentro, no meio da igreja. Glória a Deus, vamos continuar. Transformação moral. A santificação promove no crente uma transformação moral segundo a imagem de Cristo. Nós sabemos que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo santificam, mas o próprio crente também precisa participar desse processo, buscando e demonstrando interesse, pois ele possui os meios: oração, meditação na palavra, adoração, jejum e etc., através dos quais o Deus Trino opera a sua obra santificadora. A santificação induz o crente ao sistema de mortificação da natureza pecaminosa, a carne. Por isso o Senhor quer nos ver numa contínua escalada de santidade. 1 Pedro, verso 1 ao 16. Como anda a nossa escalada de santidade? Como eu já falei, não aquilo que é aparente somente aos olhos, mas aquilo que é invisível para os homens, mas que Deus sabe que você é. Porque, como eu disse anteriormente, tem muita gente que exala uma falsa santidade. E tem um pastor, e eu esqueço o nome dele agora, aqui de Pernambuco, Juarez, pastor Juarez, da Assembleia de Deus em Pernambuco. E ele disse uma frase que me marcou, e ele disse o seguinte: que torneira apertada demais tem vazamento. E todo mundo sabe que é verdade. Torneira apertada demais tem vazamento. Quando alguém vem arrotando demais santidade, alguma coisa tem. Quando ele diz que é santo, que ele ora mais, que ele jejua mais, que ele faz isso mais do que qualquer outro, ele tem algum aperto na vida dele. Não que eu não tenha, não que você não tenha, mas nós não precisamos estar, irmãos, sabe, mostrando uma falsa santidade, porque Deus quer uma genuína e verdadeira santidade. Isso não quer dizer que eu tenho que negligenciar e sair por aí apontando, falando, fazendo coisas erradas. Muito pelo contrário, eu tenho que buscar a observar a minha vida diante de Deus através da palavra.
pecado na área sexual, que vos abstenhais da prostituição. Verso 3, a parte B. Não há relativismo. Você sabe o que é relativismo? Relativismo é algo que vai depender da circunstância, que vai depender de quem, depende de algo. A imoralidade sexual não tem relativismo com a palavra de Deus, não tem justificativa. A teologia liberal ou filosófica moderna que possa modificar ou atenuar estes preceitos bíblicos. Ao longo de toda a Bíblia, há advertências do Senhor sobre o pecado na área sexual, de modo que não há nenhuma flexibilidade da parte de Deus que possa mitigar tais princípios. Meus amados, isso aqui é tão sério para os nossos dias, muito sério. Por quê? Porque hoje nós compramos Bíblias pela capa. Nós temos Bíblia de vários autores, capas, não a Bíblia, capas. Mas nós encontramos Bíblias de várias traduções. O problema disso tudo é que hoje nós temos a Bíblia de uma forma infalível, sendo modificada, tirada trechos que ofendam o homossexualismo, seja ele de qual natureza for, querendo tirar textos a qual Deus diz que não se pode trocar as relações naturais, homem, mulher, trocando-se assim a relação natural para deitar o homem com homem, mulher com mulher. E isso vai além, porque hoje quando você vai, esses dias, uma obreira chegou e perguntou para mim, dizendo: pastor, o que quer dizer esse mais? Depois do LGBTQI+. Era só LGBT, agora já tem QI+. Porque são várias ramificações daquilo que eles atestam serem. Agora, já querem terem relações com tudo, casarem-se com tudo. Eu sei que eu posso estar ofendendo alguém, mas a palavra de Deus precisa ser pregada e a verdade precisa ser anunciada. A palavra de Deus diz que Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Mas hoje as pessoas querem fazer isso, tirar da palavra de Deus textos que degrinam algum pecado. Se for assim, meus amados irmãos, nós vamos ter que tirar muitos textos da Bíblia, porque ela inteira condena todo tipo de pecado. O problema é que quando toca na questão sexual, isso ofende, isso machuca, isso fere, mas nós que cremos na palavra de Deus precisamos ficar firmes. Nós já temos igrejas dirigidas por homossexuais, nós já temos igrejas dirigidas por lésbicas, nós já temos igrejas aceitando o casamento homoafetivo. Por esses dias, a igreja luterana dos Estados Unidos, se não me engano, aceitou
o casamento homoafetivo, dizendo que Deus os aceita todo tipo de relacionamento. Que história é essa, irmãos? Precisamos acordar, porque os dias são maus. Os dias são tenebrosos. Tenebrosos. O próprio Deus criou o sexo e com autoridade prescreveu o seu uso adequado. Nisso há licitude bíblica. O sexo foi criado para a procriação, Gênesis 9:1, e também para o prazer dos cônjuges. Isso aqui, irmãos, não é um encontro de casais, mas isso é muito sério. Por quê? Porque muitos casamentos estão sendo destruídos por falta de um relacionamento em que Deus se agrada. Paulo mesmo diz: não se abstenha o marido ou a esposa por muitos dias sem terem relacionamento, para não caírem em tentação. Ou seja, é para prazer do casal. Mas tem muitos que não querem, que acham que isso também é pecado, que não pode ter. Nós temos que ter muito cuidado. Aleluia. A vontade de Deus nunca foi privar as pessoas dos prazeres pertinentes à prática sexual, mas protegê-las a fim de que não venham a perder tais prazeres ou até mesmo perder a salvação. Nunca é demais lembrar que a santificação exigida pelo Senhor envolve uma pureza mental e também física, que se dá através de contato na conjugação carnal. Então, a santidade envolve sim a natureza física, mas também mental, né? Glória a Deus. Vamos prosseguir, porque esse aqui é um assunto muito vasto, mas a gente precisa tocar nele em uma outra ocasião. Santificação e honra. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Nós sabemos que o corpo é um vaso de Deus. 2 Coríntios 4:7. 2 Timóteo 2:20 e 21. Todos, inclusive os solteiros, precisam ter seus corpos santificados, evitando a fornicação. Muitos entendem que as expressões o próprio corpo em santificação e honra, num certo sentido, passa a seguinte ideia: aprenda a viver com sua própria esposa. Isto é pertinente, pois os cônjuges são uma só carne. Então, como nós já falamos aqui em cima, anteriormente, quando trata-se de casamento, quando trata-se de relacionamento conjugal, temos que entender que está no corpo físico e também na mente. Precisamos ser tratados, precisamos ser curados. No texto, a ênfase do apóstolo Paulo é a seguinte: o crente solteiro ou casado que pratica um pecado sexual peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. E isso impede que Deus receba a glória através da vida dele. O teólogo Warner Wisberg diz algo interessante. Se glorificarmos a Deus com o nosso corpo, será possível glorificá-lo também com o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, meus amados irmãos, eu e você somos chamados a testemunhar através da santificação o agir de Deus nas diversas áreas da nossa vida, nas diversas situações a qual
o nosso comportamento precisa se adequar. E principalmente aquilo que nós tratamos hoje. E eu quero encerrar aqui dizendo para você que você precisa ser santificado através das suas práticas. Lembre-se que Jesus te justifica e também santifica através do seu sangue. Mas é necessário que nós tenhamos um posicionamento de buscar a Deus. Aleluia. De buscar ao Senhor, ainda que seja difícil por nossa carnalidade, pelos obstáculos, mas Deus nos chama a viver uma santidade, a viver uma busca contínua, de glória em glória, de fé em fé, até alcançarmos o fim da jornada. E qual é o fim da jornada? É aquilo que Paulo diz: combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Que Deus possa falar mais ao seu coração, que Deus possa agir favoravelmente ao teu respeito. Pai, nós queremos te dar graças e te louvar, meu Deus, por esta noite tão abençoada, por tudo que o Senhor tem realizado no nosso meio. Abençoa, meu Deus, cada um daqueles que estão nos ouvindo, que também nos irão ouvir após o término desta live. Também abençoa aqueles que estão, meu Deus, nos ajudando, meu Deus, no som, meu Deus, nas gravações, nos louvores, aqueles que vieram, meu Deus, participar conosco aqui. Nós queremos te agradecer e apresentar as suas vidas. Que o Senhor, meu Pai, multiplique as bênçãos sobre a vida de cada um. Meu Deus e meu Senhor, eu te apresento, meu Pai, a minha fé, a minha esperança no Senhor. Apresento, meu Deus, a nossa nação, para que nós possamos ser sarados, para que a nossa nação seja, meu Deus, curada de todas as lepras, de todas as enfermidades. Que o nosso país, meu Pai, seja restaurado, que esta enfermidade, meu Deus, caia por terra, que os homens percebam, meu Pai, o quanto grande é o Senhor, e como o Senhor tem operado favoravelmente para aqueles que nele creem. Por isso, meu Pai, eu oro, e eu clamo a Ti, meu Deus, para que haja, Senhor, um movimento da Tua grandeza sobre nós. É o que nós oramos, meu Pai, e te pedimos. Sara, meu Deus, aqueles que estão enfermos nos leitos de hospitais. Sara, meu Deus, também o nosso presidente, cura ele. Cura também, meu Pai, os governadores que também estão, meu Pai, com esta enfermidade. Mas em especial, meu Deus, vai aqueles que não têm condições de um tratamento digno, de qualquer que seja a enfermidade. Que eles apontem para o céu e clamem por socorro do Teu santo nome. Porque somente de Ti, meu Pai, podemos esperar refrigério, conforto para as nossas almas. É o que nós oramos, meu Deus, e declaramos sobre o nosso país e sobre a nossa nação. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Quinta-feira nós temos o nosso culto, a nossa quinta profética. Deus tem nos dado palavras abençoadas, e eu creio que não será diferente na próxima quinta-feira, às 19 horas. Hoje nós atrasamos um pouquinho, devido a questões da gravação, mas nós estamos aqui. Queremos agradecer a Deus por sua paciência e também por você estar ligadinho conosco. Quinta-feira, às 19 horas, nós estaremos ligadinhos com você mais uma vez. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos receber a bênção? Faça assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor do nosso Deus e eterno Pai,
e as doces e amáveis consolações do Espírito Santo repouse sobre todos, e todos dizem: cheio de vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ou só veio o que Deus diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. Ainda há esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ou só veio o que Deus diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar, dizendo: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas de Deus minha vida restaurar. E aí, restaurou os meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer: até tinha estrutura, mas veio a morrer, eu me lembrava da promessa, pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia. E ainda há esperança para a árvore cortada.
minha vida restaurar. Você vai dizer isso aqui. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu ministério. Deus levou